Vamos começar falando exatamente sobre essa decisão do Congresso Nacional no Senado. O Senado aprova o projeto de lei que acaba com a saidinha para presos em datas comemorativas. A proposta, que também prevê a exigência de exames criminológicos para a progressão de regime penal e o monitoramento eletrônico obrigatório dos detentos, terá de voltar à Câmara dos Deputados. Para falar sobre isso, já está conosco aqui um dos maiores criminalistas do Brasil, Pier Paolo Bottini, que vai comentar conosco a respeito dessa mudança na lei, o fim da saidinha. Pier Paolo, bem-vindo ao Morning Show, um prazer ter você com a gente. Nós estamos com um probleminha no áudio, a gente já vai resolver do Pier Paolo, mas, Mano Ferreira, como você vê essa mudança na lei? Bom dia, Koba, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Olha, Koba, eu tenho uma posição meio termo, ou seja, eu acho que a saidinha pode ser um instrumento importante, mas para casos específicos, e não como hoje prevê a lei brasileira, que é um direito dos presos. Ou seja, eu acho que a gente devia inverter a lógica e usar a saidinha pontualmente no lugar de usar como hoje, que claramente não está dando certo. Tem muita gente que acaba passando pelo filtro da justiça e tem direito à saidinha e ou não volta ou acaba cometendo crime e colocando a sociedade em perigo. Isso não pode continuar como está. Pois é, agora sim com o Pier Paolo Bottini, que está conosco aqui no Morning Show de hoje, criminalista, um dos mais conceituados do Brasil, vai dar a visão dele a respeito dessa mudança importante na lei. Pier Paolo, obrigado, viu, por você aceitar o nosso convite, indicação do nosso querido amigo PP Felipe Monteiro. Obrigado por estar conosco. Qual a sua avaliação sobre essa mudança na lei? Eu queria agradecer, então, estar aqui com vocês. É um prazer discutir esse tema com todas as telespectadoras, telespectadores. Eu não acho que essa situação é uma situação que vai resolver o problema da criminalidade do país. Quando a gente está falando da saída temporária, a gente está falando, em primeiro lugar, dos presos que estão em regime semiaberto, portanto, são presos que já têm direito a fazer trabalho externo, se eles tiverem emprego, se eles tiverem essa possibilidade. A gente está falando de um sistema que precisa da autorização do diretor do presídio, que é submetido a uma fiscalização. O sujeito só tem autorização para saída temporária quando ele tem um comprovante de endereço. E o índice de evasão nas saídas temporárias, como as pesquisas demonstram, ele é muito pequeno. Ele é cerca de 5%. Então, 95% das pessoas retornam. Então, eu acho que nós temos um problema de segurança pública muito sério no país. Nós precisamos enfrentá-lo de maneira firme, mas impedir a saidinha me parece uma proposta que não vai resolver esse problema, uma proposta, de certa forma, populista, que apenas joga para a torcida uma medida que não vai resultar em efeito absolutamente nenhum no controle dessa grave criminalidade que a gente se depara no dia a dia. Doutor Pier Paolo, como você vê, você falou aí que é uma medida populista, né? Mas por que você acha que a gente tem esse clamor popular, em específico em relação à saidinha, né? Tantos outros institutos de ressocialização que a gente tem, como progressão de pena, como alguns outros benefícios, a própria remissão. Por que a saidinha pegou no clamor popular, na sua opinião? Veja, é claro que ocorreram alguns incidentes, né, envolvendo pessoas que estavam em saída temporária, e isso acabou sendo utilizado por alguns parlamentares no sentido de buscar uma justificativa para restringir esse direito. Mas veja, a gente está falando de muita gente, a gente está falando de um contingente muito grande de detentos que é beneficiado pela saída temporária. Nesse caso, alguns deles sim extrapolaram, praticaram crimes e merecem ser punidos com todo o rigor da lei. Agora, nós precisamos entender que a saída temporária, assim como a progressão de regime, é uma forma de ir readaptando o condenado ao convívio social. Nós precisamos lembrar que essa pessoa vai sair da prisão em algum momento. E se nós simplesmente deixarmos essa pessoa presa e um belo dia abrir o portão e dizer, olha, você está em liberdade, essa ressocialização, essa readaptação vai ser muito difícil. A reincidência vai ser muito maior do que ela existe hoje. Então, esses institutos, que muitas vezes são apontados como um benefício,
com privilégio, na verdade, é algo que foi criado há mais de um século, e não foi criado no Brasil, foi criado na Europa, com a ideia de ir readaptando progressivamente essas pessoas na sociedade. Nós precisamos lembrar, eu acho que isso é muito importante, que no Brasil, o crime organizado, ele se reproduz dentro do presídio. Então, quanto mais pessoas nós mantivermos dentro do presídio, mais o crime organizado se fortalece, mais essas facções criminosas se fortalecem. Então, a questão e a discussão aqui não é nem apenas por humanidade, não apenas pelo respeito à dignidade da pessoa humana, mas por uma questão de política criminal. Ou seja, quanto mais nós mantivermos essas pessoas dentro da prisão, maior o contato delas e a submissão delas ao crime organizado, mais difícil a sua readaptação e mais provável o seu retorno à criminalidade. Então, nós precisamos encarar isso de uma maneira pragmática, no sentido de buscar reduzir a criminalidade. E eu acho que essa medida não ajuda de maneira nenhuma a alcançar esse objetivo. O Pior Paulo, eu vou passar agora para o seu amigo Felipe Monteiro, que vai te fazer uma pergunta. Grande Pia, prazer ter você aqui no programa conosco. Bom dia. Muito bom te reencontrar agora pela televisão. Pia, minha pergunta é o seguinte, quando você bem falou aqui que esse Instituto da Saidinha não veio do Brasil, né? Veio da Europa, né? E todos os países civilizados do mundo, grande parte deles, tem o Instituto da Saidinha, né? Inglaterra tem, Itália tem, Portugal tem. Quem não tem saidinha no mundo? Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Ou seja, a direita fala, de certa forma, que o Brasil iria ser uma Venezuela, mas todas as medidas e projetos de leis que eles aprovam vai no sentido muito mais voltada para regimes autoritários, né? Você não vê que, infelizmente, ao invés de discutir políticas públicas de segurança de forma muito mais efetiva no Brasil, a gente discute perfumaria, né? Não é um problema isso no Brasil, infelizmente? Você está coberto de razão, Felipe. Na verdade, mais uma vez, a gente está discutindo aqui uma questão técnica. As pessoas, às vezes, elas têm a sensação de que você tirando aquele autor de um delito de circulação e prendendo ele, isso vai resolver todos os problemas. É claro que é necessária a prisão, em especial nos casos mais graves. Mas é importante lembrar que essas pessoas ficam presas um tempo determinado e depois elas voltam ao convívio social. Nós vamos lidar com essas pessoas novamente. Então, ou nós olhamos para o que acontece dentro da prisão, da penitenciária, e buscamos formas de ressocializar pelo trabalho, pela educação, pela progressiva adaptação ao convívio social, ou nós vamos fazer uma opção por deixar essas pessoas lá dentro o máximo de tempo possível e, de repente, colocá-las em contato com a sociedade. Isso não vai ser bom. Isso, mais do que não resolver o problema, como eu disse, isso alimenta o crime organizado. Quem conhece a realidade prisional sabe que toda vez que entra uma nova pessoa lá, ou ela tem que pagar uma mensalidade para o crime organizado, ou ela fica com uma dívida e tem que pagar essa dívida prestando serviços para o crime organizado. O que significa que cada preso ou é mais dinheiro ou é mais mão de obra para o crime organizado. Então, o crime organizado aplaude medidas de ampliar o encarceramento. Veja, eu não estou defendendo aqui que nós temos que acabar com as prisões ou que nós temos que soltar todo mundo, mas nós precisamos ser racionais. Nós não podemos nos deixar levar por essas medidas de apelo popular num primeiro momento, mas que, no fundo, acabam, como eu disse, fortalecendo o crime organizado, gerando mais insegurança. Nós temos cerca de 800 mil presos no país. É um dos maiores índices do mundo, e nem por isso a nossa sociedade é uma sociedade segura. E por quê? Porque essas 8 mil pessoas, no momento, resolveram se organizar. E o crime organizado aqui, mais uma vez, ele nasce e se reproduz dentro das prisões. Então, nós precisamos ter noção dessa realidade. Quem conhece o que acontece dentro de um presídio pode dizer se o Instituto da Saidinha é bom ou ruim. E eu tenho certeza que aquelas pessoas que convivem lá, que conhecem o que acontece, elas acreditam que esses benefícios são importantes. Pior Paulo, a gente está aqui também com o delegado Palumbo, nosso participante aqui do Morning Show. Hoje está em Brasília e ele também vai falar com a gente agora. Delegado Palumbo. Bom dia, sempre um prazer participar desse programa. Um abraço a todos. E é impressionante como o Felipe hoje deve estar num dia muito triste. Ele sempre quer procurar outras realidades que não condiz com a realidade brasileira. O Senado Federal dá um importante passo para a gente acabar um pouco com a impunidade, o sentimento de impunidade que
Está na veia do brasileiro, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. O doutor, eu não consegui acompanhar toda a fala do doutor, porque eu tive que fazer umas mudanças aqui na internet. Pode não resolver, mas vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Não é possível. O PP falou da Itália. Será que lá na Itália, uma mulher que mata os pais a pauladas, ele recebe esse benefício? Será que lá na Itália, um casal Nardoni, que joga a pequena Isabela pela janela, receberia esse benefício? Acredito que não. Uma vida que se salva já vai estar valendo a pena. Ninguém aguenta mais. São criminosos de todos os tipos saindo. Antigamente só não podia sair crimes hediondos com resultado de morte. Agora acabou isso. Sequestro, estupro, roubo, chega. A regra tem que ser simples. Quer passar o Natal, o Réveillon, o Dia das Mães, Dia dos Pais na sua casa? Não cometa crime. E o doutor também falou, vamos perguntar para quem trabalha no sistema. A melhor pessoa para perguntar, as melhores pessoas para se perguntar isso, são os policiais penais. Eles são os que mais entendem de preso. Não é delegado, não é coronel, muito menos advogado. São os policiais penais. Vamos fazer uma pesquisa com os policiais penais, o que eles acham da saidinha. Eu tenho certeza que a esmagadora maioria vai dizer que não concorda com esse benefício. Quantos pais de família vão precisar morrer? Quantos cidadãos do bem vão precisar morrer? Quantas pessoas vão precisar morrer na mão desses criminosos? Só no estado de São Paulo saíram mais de 30 mil presos na última saidinha. É justo isso? Aí se fala, não, só não volta 5%. Só que nós temos 4, 5 saidinhas por ano, né? Aí você junta 5 numa, 5 na outra, 5 na outra, quanto é que vai dar isso daí? Então, a gente tem que parar de ter um viés político para lidar com segurança pública, para lidar com políticas de segurança pública. Ajuda e ajuda em muito. Se aquele preso que saiu na saidinha tivesse realmente preso, não tivesse recebido esse benefício absurdo, uma pessoa com uma vasta ficha criminal, hoje aquele policial militar estaria vivo. E tantas outras vítimas. Então eu sempre vou pender para o lado da vítima. Isso não tem nada a ver com política, de jogar para a torcida, não. Sabe por quê? Porque eu combati o crime na linha de frente durante 20 anos. Quem está falando aqui é uma pessoa que trocou tiro, é uma pessoa que quase morreu várias vezes, uma pessoa que já viu colega de profissão morrer na mão de criminoso. Então, não adianta vocês virem com essa conversa de que não vai resolver. Pode não resolver, mas é um pequeno é um passo gigantesco para a gente acabar com essa impunidade que está aí por todo o Brasil. Passar um plebiscito, aí não vai ser escutado um delegado, não vai ser escutado um advogado e muito menos um militante igual o PP. Vai ser ouvido a sociedade não aguenta mais, as pessoas estão morrendo todos os dias na mão desses criminosos. E aí o PP vem falar da Itália, vem falar da Europa. Eu duvido que lá uma mulher que mata os pais a paulada saia na saidinha para visitar o pai que ela mesma matou. Então, parabéns para os senadores. Agora nós vamos pressionar o presidente Arthur Lira para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível aqui na Câmara dos Deputados e que depois vá para o presidente da República e aí a gente vai ver como ele vai se comportar. Se ele vai vetar ou se ele vai aprovar esse projeto. Doutor Pierpaolo, eu quero te ouvir também. Essa manifestação do Palumbo é certamente a manifestação de muitos dos brasileiros, né? Muitos pensam exatamente como... Ele me citou 3 vezes o Palumbo, cara. Aqui. Mas depois eu vou falar. O PP já fala por agora. Vamos ouvir aqui o nosso convidado, o doutor Pierpaolo Bottini. Por favor, quero te ouvir, doutor. Claro, eu respeito muito a opinião de todos, e inclusive de quem atua no sistema, mas eu acho que é importante a gente até esclarecer aqui o que diz a lei a respeito da saída temporária, né? Em primeiro lugar, a saída temporária é vedada para aqueles condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte, tá? Então, a gente só tem que olhar um pouquinho os exemplos que a gente usa, porque para esse está vedado. Para os demais, eles precisam já está no sistema semiaberto. O diretor do presídio, que é quem trabalha no sistema e conhece os presos, precisa relatar que ele tem o comportamento adequado, né? O juiz concede a saída temporária e é ouvido o Ministério Público. Então, a gente não está falando também de um benefício que qualquer preso tem direito, ou um preso que matou o pai ou a mãe, como foi mencionado aqui. A gente está falando, sim, de um sistema controlado. Eu tenho certeza que o delegado sabe o que significa ali quem está no regime semiaberto. Isso evidentemente não significa que essas pessoas não podem
cometer delitos, como aconteceu, infelizmente, numa saída temporária, e como pode acontecer também depois que a pessoa cumpre pena, né? Evidentemente, nós não temos o controle de tudo o que acontece, mas o que me parece importante, eu acho fundamental, é que esse tipo de situação, ela não só não resolve o problema, como, mais uma vez, me parece que ela piora o sistema de segurança pública. Porque a gente está falando que 5%, e veja, essa estatística é anual, delegado, não é uma estatística por saidinha, tá? Então, essa lógica da soma dos 5% também não me parece adequada. Mas o que a gente está falando aqui, na verdade, é os outros 95% que nessa saída temporária, eles ou visitam a família, ou frequentam curso supletivo profissionalizante, ou participam de atividades formais que concorrem para o retorno ao convívio social. A gente está dizendo que a saída temporária não é para qualquer motivo, é um desses motivos específicos. Uma parte significativa dessas pessoas, como o delegado sabe, elas sim resolvem, praticam cursos profissionalizantes e outros do gênero. Essas pessoas, em vez de nesse momento estarem no convívio da família e praticarem esses cursos, elas vão estar dentro do presídio, mais uma vez sofrendo todo o tipo de assédio do crime organizado. Então, é uma questão de opção. Eu ainda prefiro buscar a ressocialização dessas pessoas que vão sair, e vão sair em pouco tempo do presídio. A gente está falando aqui de pessoas que já têm uma execução já ao final, elas vão sair em pouco tempo. É muito melhor eu fazer com que essas pessoas retornem ao convívio familiar e vão a cursos profissionalizantes, do que deixar essas pessoas sendo doutrinadas pelo crime organizado. Eu também converso com policiais penais e eu sei o que boa parte deles pensa da saída temporária. É muito importante que você desobstrua e tire essas pessoas da influência do crime organizado nesses momentos em que elas podem, então, voltar a esse convívio social. Agora, mais uma vez, o que é fundamental é que o combate ao crime organizado não se dá aqui, não se dá na porta de saída do presídio, ela se dá dentro do presídio. É importante identificar quem são os líderes das organizações criminosas que efetivamente recrutam essas pessoas. Esses não podem ter direito à saída temporária. Esses precisam ser objeto de uma vigilância muito incisiva. O foco da execução penal precisa ser nas pessoas que transformam a prisão numa produção, numa reprodução da organização criminosa. Então, eu acho que é aqui que nós precisamos olhar e é aqui que nós precisamos resolver o problema. E eu tenho certeza que o delegado também conhece essa realidade, e eu acho que todos nós, independentemente do tipo de ideologia que nós tenhamos, nós precisamos olhar para o que está acontecendo dentro do presídio e buscar uma solução para esse crime organizado. Esse é o foco central. Eu acho que o Senado Federal, nesse momento, devia discutir de que forma identificar, isolar, monitorar os líderes das facções criminosas, porque aqui que está o real problema da segurança pública no país. Vamos lembrar que o Equador, que hoje vive um terrível problema de segurança pública, a medida que foi tomada antes disso foi aumentar o encarceramento. E isso definitivamente não resolveu o problema. Então a questão é, vamos aqui nos juntar e buscar soluções que efetivamente ataquem a raiz do problema da segurança pública. E aí, Palumbo? O doutor falou de opção, né? Realmente é uma opção. O preso tem a opção ou não de cometer o crime. Já que ele teve o livre-arbítrio de cometer o crime, ele que fique o tempo todo na cadeia. Aí quando vocês falam, não, mas ele vai ter que sair um dia. Tudo bem, se ele matou e pegou 30 anos de cadeia, ele já vai sair da cadeia com uma certa idade. E a gente sabe que a maior parte dos criminosos tem entre 18 e 25 anos. Isso a gente tem que contar os menores. Então a gente tem que parar, a gente tem que pensar em vítimas. As pessoas estão morrendo o tempo todo. Se ficar preso não é a solução, se soltar é a solução, eu não sei de onde que vocês estão tirando isso. As pessoas estão morrendo. Todos os dias as pessoas estão sendo assaltadas, estão sendo mortas. Eu citei 2 exemplos de pessoas que mataram e tiveram esse benefício. Realmente, quando é crime hediondo, o resultado morte já não teria esse benefício. Mas agora não precisa mais ser crime hediondo. Tem crimes gravíssimos, onde as pessoas que são vítimas vão carregar para o resto da vida a dor da ausência de um parente que morreu, de alguém que perdeu, que trabalhou a vida inteira.
para comprar um carro, para comprar uma moto, e aí a gente vê esses criminosos saindo pela audiência de custódia, que para mim é outro absurdo, é outro erro, que a gente está prestigiando preso, e a pessoa fica lá com um carnê de 5 anos para pagar, 60 meses para pagar, enquanto o bandido sai, tem um monte de benefício, e ainda fica tirando sarro na cara da vítima o tempo todo. Então, o meu lado, não adianta. Eu acho que o bandido preso não é o bandido morto, não, porque eu sou cristão, sou contra a pena de morte. Mas o bandido bom é o bandido preso e que ele cumpra o tempo integral a pena que foi estipulada pelo Poder Judiciário. Pronto, e acabou. E isso, na cabeça do criminoso, do criminoso, ele vai pensar, opa, hoje se eu roubar, eu vou ficar preso. Hoje se eu roubar, se eu sequestrar, eu vou ficar preso. Eu não vou mais sair. Eu não vou ter mais um monte de benefício. Ele vai pensar 10 vezes. Os bandidos, eles conhecem a lei muito melhor que muitas pessoas que trabalham no ramo jurídico. E eu posso comprovar isso. Quando a audiência de custódia foi estipulada no Brasil, por um erro do Conselho Nacional de Justiça, depois virou lei, na minha opinião, não havia audiência de custódia no sábado. Hoje já existe no sábado, domingo e feriado. Mas naquela época não havia. E uma vez eu prendi um sequestrador que falou para mim, eu não cometo crime de sexta-feira, delegado Paulo. Eu falei, por que não? Porque de sábado não tem audiência de custódia. Então eu chego na audiência, ele falou para mim formalmente, eu chego na audiência de custódia, falo que foi torturado, falo que bati no policial, eu ferro a vida desse policial porque ele vai ter que se explicar na corregedoria e eu tenho uma possibilidade gigantesca de sair. Ou seja, o crime conhece as leis, ele sabe que isso aqui é o paraíso dos criminosos, ele sabe que aqui ele vai deitar e rolar, ele sabe que se ele for pego com 2 toneladas de drogas, os nossos tribunais superiores vão soltar. O chefe de facção sabe, André do Rap, né? Sabe não, né? Ele vivenciou isso, né? Foi preso e depois saiu pelos tribunais superiores. Então, nesse país aqui, eu afirmo, é o paraíso dos criminosos. E você acabar com a saidinha é um importante passo para eles entenderem que aqui no Brasil, se você cometer crime, você vai ficar preso. Eles têm que ter essa mensagem. Porque do jeito que tá, falando, vamos humanizar, vamos colocar tornozeleira. Eles falam, na cabeça daquele assaltante de 18 anos, fala, pô, se lá nas esferas superiores os nossos chefes de Estado estão falando isso, eu vou deitar e rolar, eu vou roubar mesmo, eu não vou ficar preso. É isso que eles falam. Pergunte para qualquer policial que trabalha na rua, combatendo o crime de verdade. E não neste ambiente que nós estamos agora aqui, meu ar-condicionado está ligando, estou aqui totalmente seguro, porque aqui é fácil. Agora, na rua, quando a gente está lá na linha de frente, aí é muito mais difícil. Doutor Pierpaolo, o Mano Ferreira vai te fazer uma pergunta. Isso, eu queria trazer um ponto para a discussão, porque assim, eu concordo em boa medida de que nós precisamos, de fato, pensar na ressocialização, especialmente porque no momento em que o preso acaba de cumprir sua pena, ele vai voltar para a sociedade e a gente precisa ter uma estratégia para lidar com isso. Mas, além da ressocialização, uma das funções, a função primordial dos presídios é proteger a sociedade, isolando bandidos para que não voltem a cometer crimes. Nesse sentido, quando alguém sai na saidinha e comete um crime, a sociedade fica atônita. Quer dizer que nós estamos, como sistema de justiça, falhando na missão primordial do sistema prisional, que é isolar um bandido para que não volte a cometer crimes. Então, como lidar com isso? Se o senhor se o senhor é contra o fim da saidinha, como resolver para acabar com que esses presos que saem da saidinha cometam crimes? Porque a gente não pode achar normal. Não dá para dizer que o índice é pequeno, então tudo bem. Não é tudo bem, porque é uma falência do sistema se um prisioneiro que deveria estar cumprindo pena sai indevidamente e comete crimes durante a saidinha, né? Veja, mano, eu concordo com você, isso é inadmissível e é claro que as medidas têm que ser tomadas, inclusive para identificar se houve alguma falha na verificação se aquele preso cumpria ou não os requisitos. E talvez mais do que isso, eu acho que sim, pode haver uma alteração legislativa no sentido de se pensar se aquele preso tem uma relação com crime organizado, você pode
retirar benefícios dele. Agora, é claro que você não tem um controle absoluto, e às vezes isso pode acontecer. Veja, não é porque, quando eu falo em prisão, né, o índice de reincidência é cerca de 40%. Eu não posso dizer que a prisão não deveria existir, ou eu vou acabar com a pena de prisão, porque ela não resolve o problema e porque 40% das pessoas que saem voltam a cometer crimes. O que eu preciso pensar é aprimorar esse sistema de prisão e verificar o que não está funcionando. A mesma coisa para a saída temporária. Houve um lamentável incidente, é claro que isso precisa ser apurado e podem ser feitas correções na legislação, eventualmente restringindo um pouco mais ou direcionando este benefício para uma ou outra situação. Agora, você simplesmente acabar com um instituto que é importante para esse processo de ressocialização, que beneficia 95% de pessoas que não cometem crimes e que retornam ao final da saída temporária, me parece um remédio cujo efeito vai fazer muito mais mal para o paciente, e aqui o paciente é a sociedade brasileira, do que o que se propõe. Eu acho que a gente tem um problema, e eu concordo com você, esse problema precisa ser enfrentado de maneira técnica, de maneira estatística, a gente precisa entender o que aconteceu. Mais uma vez, eu não posso dar a saída temporária para quem é condenado por crime hediondo com resultado morte. Então, precisa ver aqui exatamente como foi feita essa avaliação e, eventualmente, corrigir esses rumos. Agora, você dizer, olha, esse mecanismo aqui teve uma falha, eu vou simplesmente abolir o mecanismo, me parece uma resposta muito rudimentar, uma resposta muito violenta e contraprodutiva. Então, eu não acho que nós não temos que discutir isso, eu acho que é função da sociedade. E aí eu falo de delegados, sim, eu falo de advogados, sim, eu falo de juízes e inclusive de pessoas que trabalham no sistema, da gente se debruçar, refletir sobre isso e apresentar propostas concretas que resolvam o problema. O que eu acho que não é aceitável é nós pensarmos simplesmente em propostas populistas, porque daqui a pouco a gente vai dizer, olha, temos 40% de reincidência, então vamos instituir a prisão perpétua e essas pessoas vão continuar presas até o fim da vida, porque aí nós acabamos com a reincidência. Mas qual é o custo disso? Mais uma vez, o custo num país em que nós temos 800 mil presos. Então, não me parece o país da impunidade, não me parece o país em que ninguém vai preso. Nós temos uma alta taxa de encarceramento. As pessoas que moram nas periferias, elas conhecem pessoas que estão presas e, evidentemente, elas conhecem pessoas que vão presas porque acabaram ingressando no crime organizado. Então, o que a gente precisa pensar? Mais uma vez, o foco do nosso problema aqui é o crime organizado. O foco do nosso problema aqui são essas facções que se estruturaram dentro dos presídios. Então, vamos buscar soluções, vamos buscar resolver. Agora, prender mais gente, colocar mais gente, mais tempo dentro da prisão, o único resultado vai ser fortalecer as organizações criminosas. Nós não vamos ter uma sociedade mais segura. Essa é a resposta rápida, essa é a resposta fácil, essa é a resposta que dá votos, mas não é a resposta mais efetiva para resolver um problema que é muito mais complexo do que simplesmente a gente falar que a gente precisa prender todo mundo e por mais tempo. Tá aí, conosco aqui no Morning Show de hoje, o Dr. Pierpaolo Bottini, um dos maiores criminalistas do Brasil, fazendo a sua avaliação a respeito deste projeto que foi aprovado no Senado, acabando com a saída temporária. Dr. Pierpaolo, muito obrigado por contribuir aqui conosco no Morning Show. Volte sempre, é sempre uma honra tê-lo conosco, viu? Muito obrigado a todas e a todos que nos assistem, quem participou do debate, Felipe, pelo convite, e fico à disposição de vocês. Um abraço. Agora são 10h30. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, eu quero ouvir quem ainda não falou. Ana Beatriz, como é que você vê essa medida do Senado Federal acabando com a saidinha? Oi, Nelsinho, bom dia a todos. Eu tenho falado muito a respeito de como estamos precisando de medidas muito mais elaboradas e desenvolvidas do que aquelas que estão sendo realmente discutidas. Eu concordo com o Dr. Pierpaolo no sentido de que o problema é muito mais complexo. Então, não é suficiente, e aí é algo que eu já defendi no passado, que a gente simplesmente retire um instrumento dentro de um complexo que é o sistema criminal e penitenciário brasileiro e que está falido.
né? Eu, particularmente, não acho que, isoladamente, o fim da saidinha vai resolver alguma coisa. Ao tempo em que a população também clama por algum tipo de ação. Por qualquer... é como o Palumbo disse, se tem uma mínima chance de uma pessoa deixar de ser morta por conta disso, talvez a gente precise realmente dessa medida nesse momento, embora concordo que a gente possa, de alguma forma... melhor elaborá-la ao invés de suprimi-la integralmente. Muito bem, Pepe, você foi citado pelo Palumbo umas 3, 4 vezes. E cada vez que você citava ele, ô Palumbo, ele fazia uma careta, ele levantava a mão, ele não gostava, não. Chupeta pra ele. E agora a gente... Olha lá, Pepe, isso aí é coisa do Glaucão, hein? Quero te ouvir. Não, é impressionante, cara. O Palumbo, ele dorme comigo e acorda comigo todos os dias. Ele fala qualquer coisa, ele cita meu nome 3, 4, 5 vezes. É impressionante, Palumbo. É impressionante como você não... Eu tô na tua cabeça, uma ideia fixa na sua cabeça. Felipe, Pepe, o tempo inteiro. Mais uma vez, você tá defendendo... Você tá na boca do povo, Pepe. Tô nada. Mais uma vez, o Senado Federal, o Congresso Nacional, perdeu uma chance, né, de discutir políticas públicas de segurança muito mais efetiva do que somente o fim da saidinha. Todo mundo sabe que o fim da saidinha não vai resolver em nada o problema da segurança pública do Brasil. Então, Palumbo, você defende perfumaria. Você não defende, infelizmente, uma segurança pública mais eficiente. Você não defende, por exemplo, pensar em instituições melhores de modo a dar para a população do Brasil uma sensação de segurança muito maior. Pelo contrário, você está jogando para a plateia, está jogando para a torcida. Você, Palumbo, acha que política pública de segurança resolve somente com polícia na rua, com aumentar a salário da polícia. Não é só assim que você resolve o problema da segurança pública. Muito pelo contrário, a questão é muito mais profunda. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional fica, né, discutindo essas questões periféricas, ao invés de discutir questões muito mais profundas, né? E, Palumbo, para com isso, para com essa ideia. Vamos discutir política pública de forma muito mais segura, muito mais eficiente. Sai dessa retórica barata. Para de jogar para a torcida. É o tempo inteiro jogando para a torcida. Você consegue fazer muito mais do que isso. E outra, uma coisa interessante, o Pânico, a todo momento, fala que você me dá palumbada o tempo inteiro. É o contrário. Você dá felipada? Pepesada nele? Pepesada no Palumbo o tempo inteiro. Tá levando umas pepesadas, ô Palumbo? Quero saber. Eu tenho que dar risada, porque ele viaja tanto. Eu não sei que país que ele vive. Eu não sei. Agora ele colocou até o Pânico no meio do Morning. Eu não tenho... O Pânico representa boa parte do que as pessoas pensam, viu? Aliás, você está em tudo quanto é local aí de internet aí, não é só o Pânico que está falando, não. Mas já que você falou em perfumaria e o advogado que estava antes falou em lamentável incidente, pergunte para a mãe do policial e para todas as mães que perderam seus filhos se ela acha isso uma perfumaria ou um lamentável incidente. Quando vocês falam isso, vocês desrespeitam as milhares de viúvas e mães que enterraram seus filhos por causa desses bandidos que vocês estão defendendo. Isso não é perfumaria. Não é. O Congresso Nacional está, sim, discutindo outras soluções, como, por exemplo, redução da maioridade penal. Um adolescente de 16 anos, de 14 anos, já tem plena convicção do que é certo e do que é errado. Se ele pode votar, ele pode cumprir pena. Muitos são favoráveis que ele mude de sexo aos 14 anos, mas não admite que eles cumpram pena pelo crime que ele cometeu. Quando ele comete um crime, ele é menor infrator, não pode nem algemar. Mas se ele decidir mudar de sexo, não, aí pode. Se ele decidir votar, aí pode. Mas quando é para puxar uma cadeia de uma coisa que ele fez, de um roubo que ele fez, de um homicídio que ele fez, não, aí não pode. Vocês têm que parar com essa militância. Segurança pública e políticas criminais não é lugar para militância política. As pessoas estão morrendo. E reitero, vai lá, procura a dona Cláudia Reis, mãe do Patrick Reis, policial de Roque que foi morto. Pergunta para ela como ela se sente ouvindo vocês falar que isso é perfumaria e que é um lamentável incidente. Ela vai carregar para o resto da vida a dor da ausência
desse assassino que matou o filho dela, policial de rota. Mas o assassino que vocês estão defendendo, daqui a pouco está na rua, visitando a mãe. E a dona Cláudia Reis vai ter que ir no cemitério visitar o filho dela, se ela quiser. Ou fazer orações, eu não sei qual religião que ela é. Então, o meu lado não é populista, não. O meu lado é vítima e cidadão do bem. Se você defende bandido, você tem que assumir isso. Eu defendo bandido, eu quero ele solto, eu quero liberar as drogas, eu acho que tem que colocar uma tornozeleira e deixar solto, tem que ter saidinha. É normal uma pessoa que mata os pais a paulada sair na saidinha. Pra você isso é normal? Pra mim não é. Palumbo, peraí, falar. Uma coisa que eu acho interessante do seu argumento, que você sempre fala o seguinte, eu fico pensando na vítima. Uma pessoa morta, na minha opinião, já é suficiente para rediscutir todo o Instituto. Você não usa a mesma argumentação quando eu falo para você que a comercialização da arma, por exemplo, aumenta a criminalidade, aumenta o crime, né? Ou seja, você usa um argumento de acordo com o vento. Ou seja, é impressionante, Palumbo, é impressionante. Basta você ver, O teu argumento serve para tudo. Eu estou pensando na vítima. Aquela mulher que a gente falou ontem aqui, por exemplo, aquela menina, por exemplo, que morreu, porque era CAC. Então, CAC, e pegou a arma e matou a melhor amiga, por exemplo, eu estou pensando na vítima. Por conta disso, eu sou contra a comercialização das armas. Por que você não usa o mesmo argumento para essas coisas? Eu sou a favor de penas pesadas e ela, adolescente ou não, tinha que estar na cadeia. Porque a mãe dessa adolescente que foi morta vai carregar para o resto da vida a ausência de um parente que se foi da mão de uma pessoa que matou. Então eu vou usar o seu argumento. Tem que ser preso também. Eu vou usar o seu argumento. Por pensar na vítima, né, eu sou contra a comercialização das armas e sou contra o CAC. É a mesma lógica que você está usando. A gente não pode proibir as pessoas de terem carro, porque alguns alienados... Mas o carro foi feito para transportar, Palumbo. O carro foi feito para transporte. A arma foi feita para se defender. A arma foi feita para matar. Repito, a arma foi feita para se defender. Tem pessoas que usam de maneira errada. Assim como o carro. Uma pessoa que enche a lata e pega um carro pode matar alguém. Você pode matar alguém a pauladas, como foi no caso da Suzana von Richthofen. Você pode matar alguém na faca. E a gente não pode se proibir a pessoa de ter um taco, de ter uma faca, de ter um carro. A gente tem que punir essas pessoas. Palumbo, esse argumento é muito pueril. O carro pode matar, pueril, né? Tábua de madeira pode matar, meu braço pode matar. O braço não foi feito para matar, o carro não foi feito para matar, o carro foi feito para transportar. Ô, Felipe, na próxima saidinha, leva um preso pra sua casa, cuida dele. Eu não levo nem você pra minha casa, Palumbo. Por que eu vou levar o preso? Tem que levar, hein, Pepe? Você tá defendendo eu não levo nem você pra minha casa e levar o preso. Tem que levar. O Pepe vai fazer um churrascão pra gente lá e vai levar o Palumbo, até porque cozinhar é um ato de amor, segundo o Felipe Monteiro. Eu gostei dessa, viu? Pepezada neles. Tem um palumbada neles, agora tem uma pepezada neles, viu, Palumbo? Ele tá bravo com o pânico agora. Ô, Emílio, ô, Fuzil, o herói do povo, não pode falar mais do Pepe, hein? Aliás, até esqueci o apelido que eles colocam lá. Grande Pepe. O Pepe, o braço foi feito para abraçar, né, Felipe Monteiro? São